Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 11 a 13 do livro de Mateus. Agora vamos começar com o capítulo 11, versículo 1 do capítulo 11. Jesus saiu para ensinar na Galiléia após o Sermão do Monte. Enquanto isso, os discípulos também estavam ministrando em cidades judaicas e nas circunvizinhanças da Galiléia. Versículos 2 e 3. João Batista estava encarcerado em Maqueros, fortaleza inóspita nas proximidades do Mar Morto. João Batista apresentara Jesus como aquele que traria um castigo duro e que queimaria palha em fogo inextinguível. Ele estava compreensivelmente confuso com o desenrolar dos acontecimentos. Ele estava preso e Jesus estava desenvolvendo um ministério de cura, não de julgamento, na Galiléia, longe de Jerusalém, que é a cidade do rei, e não estava encontrando uma recepção exatamente agradável ali. João ponderava se havia compreendido de modo incorreto os planos de Jesus. Versículos 4 e 5. Jesus enviou os discípulos de João de volta como testemunhas oculares dos muitos milagres. Evidentemente, Jesus realizou esses milagres na presença dos discípulos de João, de modo que pudessem voltar e relatar a João que haviam obtido uma prova pessoal de que Jesus, era de fato o Messias. Versículo 6. Jesus pronunciou bênção aos que estavam dispostos a sofrer sem se escandalizar com ele. João serve assim de modelo para os que perseveraram na fé apesar do sofrimento. Versículos 7 e 8. Quando Cristo disse que João não era uma cana agitada pelo vento, ele se referia à força de caráter de João e à sua reputação como um pregador que se recusava a comprometer os seus princípios e convicções. João não era facilmente influenciado pela opinião pública. Ao contrário dos falsos profetas, João não se permitia ser comprado por um rei que desejava obter profecias favoráveis. Por isso, ele não era o homem com finas roupas. Versículos 9 e 10. João Batista foi mais que profeta, ele foi o precursor imediato daquele que todos os profetas apontaram, e por isso João apontou Cristo mais claramente do que todos os outros. Como tal, o próprio João foi objeto de profecia, aquele predito no livro de Malaquias e o arauto do servo do Senhor. Versículo 11. João era maior do que os profetas do Antigo Testamento, porque ele de fato viu com seus olhos e participou pessoalmente do cumprimento do que eles haviam apenas profetizado. Contudo, depois da cruz, todos os crentes são ainda maiores, porque participam do pleno entendimento e experimentam algo que João simplesmente anteviu de modo vago, a verdadeira obra expiatória de Cristo. Versículo 12. A captura, detenção e eventual execução de João e a violenta oposição dos líderes judeus a Jesus foram tentativas de prender e controlar o reino dos céus que se expandia. As palavras até agora dão a entender que um dia o reino se livrará do domínio daqueles que buscam restringi-lo. Versículo 14. Conforme a promessa em Malaquias 4, versículo 5, o dia do Senhor, que é um tempo de julgamento divino para os ímpios, mas de cura e alegria para o povo de Deus, seria precedido pelo envio de Elias. Jesus explicou que João Batista cumpriu esse papel, porém João Batista não era Elias ressuscitado e muito menos reencarnado. Porém, assumiu o papel profético de Elias, ao enfrentar corajosamente o pecado e conduzir as pessoas a Deus. Versículos 16 a 19. Jesus descreveu seus contemporâneos incrédulos como crianças mimadas que choramingavam ao serem contrariadas. As pessoas rejeitaram o evangelho porque João Batista e Jesus não agiam de acordo com as expectativas delas, nem faziam o que elas queriam. Ao que parece, alguns acusaram João Batista de influência demoníaca por causa de sua aparência e estilo de vida ascético. Já Jesus recebeu a acusação de que ele era glutão e bebedor de vinho. Contudo, a sabedoria de Deus seria justificada pelos frutos justos da vida e ministério de João Batista e de Jesus. Versículos 11 a 24. Tiro, Sidom e Sodoma eram cidades da antiguidade constantemente reputadas como iníquas. Todas elas foram destruídas por Deus por causa de pecado. Os habitantes das cidades judias de Betsaida, Corazim e Cafarnaum foram os primeiros a ver Jesus e ainda assim recusaram-se obstinadamente a crer nele e arrependerem-se de seus pecados. Jesus lamentou, dizendo que caso ele tivesse se manifestado em uma das cidades mais iníquas do mundo, certamente seus habitantes teriam se arrependido. Pelo fato de Betsaida, Corazim e Cafarnaum terem visto Jesus
Jesus e não terem crido, sofreriam um castigo ainda maior do que as cidades ímpias em que ele não se deu a conhecer. Versículos 25 a 27. Os líderes judaicos são ironicamente identificados como sábios e instruídos e os seguidores de Cristo como crianças, mas Deus revelou a esses seguidores a verdade do Messias e de seu evangelho. Esta passagem revela a profunda e divina autoconsciência de Jesus, bem como a suprema autoridade do Pai na Trindade, pela qual delegou ao Filho a autoridade sobre tudo. Tudo, provavelmente, se refere a todo o necessário no que diz respeito à execução do ministério da redenção de Cristo, incluindo a revelação da salvação àqueles que Jesus quiser revelar ao Pai. Do estado de encarnação de Jesus e também em seu estado eternal como Filho, tanto o Pai quanto o Filho compartilham um relacionamento exclusivo, incluindo um conhecimento mútuo, direto e imediato. Versículos 28 a 30. Jesus convida a confiar nele pessoalmente, não apenas acreditar nos fatos históricos a respeito dele. Ele convida os oprimidos por causa do fardo do legalismo religioso imposto sobre o povo pelos escribas e fariseus. Mas a aplicação mais ampla é que Jesus provê descanso para a alma, isto é, o descanso eterno a todos que buscam perdão para seus pecados e a liberdade do fardo legalista esmagador e da culpa de tentar merecer a salvação por meio de boas obras. O jugo era uma metáfora para a sujeição de uma pessoa a outra e uma metáfora comum para a lei no judaísmo. A interpretação farisaica da lei, com sua extensa lista de proibições, havia se tornado um fardo esmagador, mas era considerada de origem divina pelo povo. O jugo do discipulado de Jesus, por outro lado, traz descanso em vez de mero comprometimento com ele. Agora nós vamos estudar o capítulo 12, versículos 1 a 8 do capítulo 12. Os fariseus haviam estabelecido 39 categorias de atividades proibidas nos sábados. Essas proibições estavam baseadas em interpretações dos mandamentos de Deus e dos costumes judaicos. A colheita era uma das atividades proibidas. Jesus respondeu aos fariseus que as leis ligadas ao sábado não impediam atos de necessidade, como aconteceu com Davi em 1 Samuel 21, versículos 1 a 6, não impediam o serviço a Deus, como faziam sacerdotes que trabalhavam no sábado, e não impediam atos de misericórdia. Jesus reafirmou que o sábado fora feito para o benefício do homem e para a glória de Deus. Nunca teve o propósito de ser um fardo para oprimir o povo de Deus. Jesus declarou que ali se encontrava alguém que era maior que o templo. Foi uma declaração direta de divindade. O Senhor Jesus era Deus encarnado, Deus habitando em carne humana, muito superior a um edifício que Deus simplesmente visitava. Jesus declarou que era o Senhor do sábado, tendo assim a prerrogativa de governar não apenas sobre as regras sabáticas criadas pelo homem, mas sobre o sábado em si, que foi planejado para a adoração a Deus. Mais uma vez, essa foi uma inevitável declaração de divindade e, como tal, provocou a ira violenta dos fariseus. Versículos 9 a 14. Muitos rabinos permitiam a cura no sábado somente quando uma vida estivesse em risco. Caso contrário, era ilegal enfaixar, endireitar um osso quebrado ou aplicar medicamento. Alguns rabinos até mesmo baniam a oração pelos enfermos no sábado. Com exceção dos essênios, a maior parte dos judeus acreditava ser permitido socorrer um animal de carga em dia de sábado. Era inconsistente recusar o mesmo privilégio aos seres humanos, uma vez que Deus dá mais valor às pessoas que aos animais. A mão atrofiada do homem definhara-se pelo desuso. Ao deixá-la sã, Jesus restaurou sua função e renovou o músculo arruinado. Portanto, esse milagre foi um ato de criação. Uma vez que o Deus Criador instituiu o sábado, o milagre confirmou a identidade autoconfessada de Jesus como Senhor do sábado. Versículos 15 a 21. As curas físicas foram raras no Antigo Testamento. Cristo optou por mostrar a sua divindade ao curar, ressuscitar mortos e libertar pessoas de demônios. Isso não apenas mostrou o poder do Messias sobre os mundos físico e espiritual, mas também demonstrou a compaixão de Deus para com aqueles que eram afligidos pelo pecado. Mateus reconheceu que Jesus era o cumprimento de Isaías 42, versículos 1 a 4. Isso sugere que Jesus é o Filho, servo de Deus, ele é escolhido e amado por Deus, ele agrada a Deus com sua obediência, ele possui o Espírito de Deus, ele regerá sobre um reino universal que inclui todos os gentios, ele é humilde e não violento, ele incluirá as nações em seu plano redentor.
A cana quebrada e o pavio que fumega representam as pessoas que eram consideradas inúteis pelo mundo. A obra de Cristo era restaurar e reacender essas pessoas, não esmagá-las ou apagá-las. Essa é uma expressão de sua terna compaixão para com os mais humildes dos perdidos. Ele veio não para arregimentar os fortes para uma revolução, mas para mostrar misericórdia aos fracos. Versículos 22 a 32. Depois de todas as mostras da divindade de Jesus, os fariseus declararam que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu, nome originado do falso deus Baal-Zebub e que passou a ser usado para se referir a Satanás. Jesus argumentou que Satanás não enfraqueceria o próprio reino. E ainda, a objeção dos fariseus culpava os próprios discípulos deles, pois também reivindicavam expelir demônios. O poder de Jesus para expulsar demônios mostrava que o reino de Deus estava derrotando o reino de Satanás. Jesus estava amarrando o homem valente, que aqui especificamente era Satanás, para reivindicar os cativos de Satanás como cidadãos do seu próprio reino. Jesus reivindicou expulsar demônios pelo Espírito de Deus, mas seus oponentes, ao refutarem isso e atribuírem os exorcismos de Jesus ao poder de Satanás, fizeram-se culpados de blasfêmia contra o Espírito, com cujo poder Jesus operava milagres. O intento deles de rejeitar o poder sobrenatural de Jesus não será perdoado, porque expressa uma resoluta e permanente rejeição de Jesus. Versículos 33 a 37. Aquilo que dizemos revela o que existe em nosso coração. Jesus está mostrando que as palavras, mesmo aquelas proferidas sem cuidado, têm importância eterna. A blasfêmia dos fariseus é a prova de sua maldade. O caráter do homem é revelado através de suas palavras. Na Bíblia, os pecados verbais, tais como a mentira, a fofoca ou os insultos, são condenados tão severamente como o adultério e o assassinato. Versículos 38 a 42. Os líderes judeus já tinham testemunhado vários milagres e ainda assim pediram um sinal. A geração foi chamada de adúltera, referindo-se ao adultério espiritual dos escribas e fariseus, revelado por sua rejeição de Jesus. A menção do sinal de Jonas é a primeira predição explícita de Jesus em Mateus acerca de sua morte. Jonas esteve praticamente morto por 3 dias e 3 noites. Desse modo, a experiência de Jonas era análoga à experiência de Jesus, de ficar sepultado por 3 dias. Os ninivitas e a rainha de Sabá eram gentios pagãos que se arrependeram e buscaram a verdade. Jesus é maior que Jonas e Salomão, a quem esses pagãos ouviram e obedeceram. Versículos 43 a 45. Essa passagem descreve alguém que tenta fazer uma reforma moral sem nunca ter sido habitado pelo Espírito Santo. Reforma sem regeneração nunca é eficaz e, por fim, há uma volta ao comportamento anterior à reforma. Jesus estava descrevendo a atitude da nação de Israel, particularmente dos líderes religiosos. Remover de sua vida o pecado sem preenchê-la com Deus deixará um grande espaço vazio que pode ser ocupado por Satanás. O livro de Esdras registra como as pessoas se libertaram da idolatria, mas deixaram de substituí-la pelo amor e pela obediência a Deus. Versículos 46 a 50. Não há nenhuma menção ao pai de Jesus, o que pode indicar que José já havia morrido à época. A família de Jesus pode ter tentado chamá-lo à razão, pois como filho mais velho, Jesus teria sido responsável por cuidar da família após a morte de José. A missão messiânica de Jesus tem prioridade até mesmo sobre lealdades familiares. Jesus não está negando a importância da família biológica, antes está demonstrando a primazia do compromisso de uma pessoa para com ele e o reino dos céus. Agora nós vamos estudar o capítulo 13, versículos 3 a 9 do capítulo 13. Uma parábola é uma analogia longa, frequentemente apresentada na forma de uma história. Antes desse ponto em seu ministério, Jesus havia empregado muitas analogias visuais, mas o significado delas era bastante claro no contexto de seus ensinos. As parábolas exigiam mais explicação e Jesus as utilizou para obscurecer a verdade para os que não criam, ao mesmo tempo em que a deixava mais clara para os seus discípulos. No restante de seu ministério na Galileia, ele falou às multidões apenas por meio de parábolas. A atitude de Jesus, por meio disso, de velar a verdade aos que não criam, foi um ato de condenação tanto quanto de misericórdia.
Era condenação porque os mantinha nas trevas, que eles amavam, mas era misericórdia porque eles já haviam rejeitado a luz, de modo que qualquer exposição adicional à verdade somente aumentaria a condenação deles. O semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho. Os campos eram margeados por caminhos batidos pelos pés e pelo sol forte, ou seja, o caminho era endurecido. Outras caíram em solo rochoso, um solo bem raso sobre uma camada de rocha. Olhando-se por cima, parecia fértil, mas não havia profundidade para sustentar um sistema de raízes ou alcançar água. Ainda outras caíram entre os espinhos, que eram ervas daninhas, cujas raízes ainda estavam no solo depois de ter sido arado. Outras, por fim, caíram em boa terra. Essa parábola é para encorajar os lavradores espirituais, aqueles que ensinam, pregam e procuram conduzir outras pessoas ao Senhor. O lavrador planta boas sementes, mas nem todas brotam. Até as plantas têm diferente destino. Versículos 10 a 17. Ao falar por meio de parábolas, Jesus não estava escondendo a verdade de seus sinceros seguidores, porque aqueles que eram receptivos à verdade espiritual entendiam as ilustrações dele. Para os outros, eram apenas histórias sem qualquer significado prático. Isso permitia a Jesus distribuir alimento espiritual aos que ansiavam por ele e, ao mesmo tempo, evitava que seus inimigos o expusessem a armadilhas. Aqui, Jesus afirma claramente que a habilidade de compreender a verdade espiritual é um dom gracioso de Deus, soberanamente concedido aos eleitos. Os ímpios colhem as consequências naturais de sua própria descrença e rebelião, cegueira espiritual. Versículos 18 a 23. Os 4 tipos de solo representam 4 tipos de pessoas e suas diferentes respostas a Jesus. Os primeiros 3 tipos representam aqueles que rejeitam Jesus imediatamente ou aqueles que falsamente reivindicam ser seus discípulos. Esses são todos infrutíferos. Somente o último tipo dá fruto, visto que produzir o fruto de boas obras é uma expressão essencial do discipulado. Somente o último tipo representa o discípulo verdadeiro. Uma colheita de 10 ou 20 vezes o que foi semeado era considerada uma safra abundante, dada a tecnologia agrícola primitiva da época. A colheita surpreendente descrita pela parábola de Jesus em 100, 60 e 30 mostra que os verdadeiros discípulos dão frutos numa quantidade miraculosa. Versículos 24 a 30. O joio era uma erva daninha, é parente do trigo e se assemelha a ele durante as primeiras etapas de crescimento, porém é realmente uma erva nociva. A lei romana proibia a semeadura de joio em campo alheio. Os sistemas das raízes do trigo e do joio ficam entrelaçados durante o amadurecimento da safra, e é difícil arrancar o joio sem danificar o trigo. É um retrato dos esforços de Satanás para enganar a igreja ao misturar seus filhos com os de Deus, em alguns casos impossibilitando que os crentes façam a distinção entre o falso e o verdadeiro. Versículos 31 e 32. A semente da mostarda era a menor semente usada pelo lavrador. Jesus empregou essa parábola para mostrar que o reino de Deus tem um início modesto, mas crescerá e produzirá grandes resultados. Os pés de mostarda da Palestina são arbustos enormes, às vezes com mais de 4 metros de altura, altos o suficiente para que os pássaros se alojem neles. Versículo 33. Em outras passagens da Bíblia, o fermento é usado como símbolo do mal, do pecado e da impureza. Mas aqui é um símbolo positivo do crescimento. Embora o fermento pareça ser um ingrediente sem importância, permeia todo o pão. Embora o reino de Deus tenha um começo muito pequeno, quase imperceptível, logo crescerá e causará um grande impacto no mundo. Versículos 34 e 35. Durante o restante de seu ministério na Galileia, todos os ensinamentos públicos de Jesus consistiram apenas de parábolas. Tal como Asaf, no Salmo 78, Jesus ensinou por parábolas e revelou a seus discípulos verdades que antes não foram entendidas. Versículos 36 a 43. Esta parábola é frequentemente interpretada como se o trigo representasse os discípulos verdadeiros e o joio os discípulos falsos. Mas a interpretação de Jesus revela que o assunto não é a mistura de discípulos verdadeiros e falsos na igreja, mas sim a presença de pessoas boas e más no mundo mais amplo. Muitos judeus esperavam que o Messias imediatamente destruísse os malfeitores e vingasse os justos.
Consequentemente, eles ficaram intrigados sobre o motivo de Jesus não fazer isso, se ele realmente era o Filho do Homem. Nessa parábola, Jesus demonstrou que ele não é a fonte do mal, que o mundo todo pertence a Jesus e o diabo não tinha direito algum de trazer o mal para o mundo, e que o Filho do Homem haveria de declarar o seu reinado sobre o mundo ao punir os ímpios e abençoar os justos num apropriado tempo futuro. O verdadeiro semeador da semente da salvação é o próprio Senhor. Só ele pode dar o poder para transformar o coração. É ele quem salva, é os pecadores, ainda que pela pregação e pelo testemunho dos crentes. Os crentes já brilham pelo fato de possuírem o Espírito de Cristo e a gloriosa mensagem do Evangelho, e brilharão ainda mais na glória do reino de Cristo e no céu eterno. Versículos 44 a 46. Como o homem que encontra um tesouro ou o comerciante que negocia com pérolas, aqueles que percebem o valor do reino, que é mais valioso do que qualquer outra coisa. Versículos 47 a 50. A rede era arrastada à praia, prendendo todos os tipos de peixe. Peixes sem escamas e barbatanas eram considerados ruins e impuros. O mal não será totalmente removido do mundo até o fim dos tempos. A parábola da rede assemelha-se bem de perto à parábola do trigo e do joio. Ela descreve o juízo final, no qual os justos são separados daqueles que rejeitam Jesus e seu governo e são condenados à punição eterna. Versículos 51 e 52. Em razão de sua exposição ao ensino de Jesus, que revelou aquilo que previamente estivera oculto, os discípulos de Jesus estavam melhor qualificados que os escribas e fariseus para servir como mestres da lei. Em seu tesouro de instrução, eles tinham riquezas velhas, que eram o Antigo Testamento, e riquezas novas, que são os ensinos de Jesus. Versículos 53 a 58. Os habitantes da terra natal de Jesus conheciam-no desde sua tenra infância e a sua família. Então não podiam crer em sua mensagem. Estavam muito próximos. Jesus tinha ido a eles como profeta, como aquele que os desafiava a responder a uma verdade espiritual incomum. Não deram ouvidos à mensagem eterna porque não conseguiam enxergar além do homem. A recusa de Jesus em operar muitos milagres em Nazaré não foi porque ele necessitasse de fé por parte do povo para dar-lhe poder, mas porque os milagres são de pouco valor para aqueles que não têm fé. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 11 a 13 do livro de Mateus.